Saudações, neste vídeo vamos conversar a respeito de alguns artefatos que são bastante frequentes aí na tomografia computadorizada do crânio. E temos que prestar bastante atenção para não confundi-los com patologias. Nesta imagem temos uma tomografia de crânio no corte axial, no qual temos artefatos de movimento. O paciente estava agitado, confuso e apresentou um movimento durante a aquisição de imagem. Então, forma essas linhas, esses traços, ora hiperdensos, ora hipodensos. Então, vai alternando um traço hiperdenso, um traço hipodenso, outro hiperdenso, outro hipodenso, essas faixas durante a movimentação. Então, isso é um artefato de movimento. Aqui neste outro caso temos duas imagens de um mesmo paciente apresentando também artefatos de movimento. Observe que você vê inclusive aqui duas tábuas ósseas, tem uma tábua aqui e a outra aqui. Observe também várias linhas, várias faixas escuras alternadas com faixas brancas. Então são artefatos aí de movimento. Quando você pega um exame com artefatos de movimento e faz a reconstrução desse exame, ou no plano coronal ou no plano sagital, você observa que existem áreas que simulam falhas, que simulam lesões. Observe aqui, porque num determinado momento da aquisição do exame o paciente estava numa posição, num outro momento o paciente já estava em uma outra posição. Observe aqui na reconstrução 3D, como fica. Neste momento da aquisição da imagem, o paciente estava numa posição, neste outro momento já estava em outra posição. Então não podemos confundir isso com patologia. Por exemplo, não no crânio, mas por exemplo em músculo esquelético, em exames de osso, exames de fratura, isso aqui pode ser confundido com fratura. Isso aqui pode ser confundido com fratura desviada, deslocada. Já tive a oportunidade de presenciar casos que foram confundidos. Paciente com trauma em coluna cervical, fez a tomografia, fez a reconstrução sagital e a reconstrução 3D e aparecia aí vértebra deslocada. Na verdade era artefato de movimento que foi confundido com deslocamento vertebral. Então isso tem que prestar bastante atenção porque pode levar a um erro gravíssimo. Vejamos este caso. Tomografia computadorizada do crânio, corte axial, janela de tecidos moles, janela de parênquima cerebral. Você observa no parênquima há apagamento de sulcos corticais, indefinição da diferenciação entre substância branca e cinzenta, né, simulando aí, parecendo aí um edema cerebral. E você observando aqui, veja essa imagem hiperdensa em formato de crescente, periférica, aparentemente extraaxial. Então isso aqui é compatível num primeiro momento com um hematoma subdural. Então se esse paciente tiver uma história de trauma craniano, com uma tomografia dessa fica como sendo um hematoma subdural acompanhado de edema cerebral. Mas veja aqui, foi feita a janela óssea e o que você observa é, olha só, uma imagem da tábua óssea aqui, outra imagem da tábua óssea aqui, outra imagem de tábua óssea aqui, mais uma imagem de tábua óssea aqui. Então, o que aconteceu foi um movimento desse paciente. Então, são artefatos de movimento simulando patologia. Ok? Temos que prestar muito atenção nisso e a janela óssea ajuda bastante nesses casos. E a reconstrução 3D confirma isso. Veja aqui esse degrau na calota craniana. Porque nesta porção do exame o paciente estava numa posição,
Aí durante a aquisição do exame ele se mexeu, aqui é o local onde ele se movimentou, o momento da aquisição do exame durante a movimentação, e aqui na porção mais superior da calota craniana ele já estava numa outra posição. Então esse degrau também ajuda bastante aí a identificar que se trata de um artefato de movimento. Vejamos este caso, vou passar todas as imagens e você vai identificar aí o artefato. Novamente, vamos retroceder as imagens. Então fica muito evidente que se trata de um artefato de círculo. Veja aqui. Um artefato circular. Esse é um artefato de ampola descalibrada. Aqui uma outra imagem. Artefato em anel, artefato circular. Veja aqui. Aqui uma outra imagem onde haverá esse mesmo artefato. Acompanhe aqui essa linha, essa imagem. Você viu naturalmente que essa linha ela vai formando círculos. Acompanhe novamente. Então, mais um artefato. Aqui a reconstrução coronal desse exame. Observe aqui os pontos artefatuais aí que formam o círculo na imagem axial. Observe este caso. Dá a impressão de que haja um nódulo aqui, mas na verdade não há nada. Na verdade é um artefato. Observe múltiplos círculos concêntricos e no centro desses círculos dá a impressão da formação de uma massa. Na verdade é um artefato em alvo. Observe outro artefato em alvo, dando a impressão de que houvesse uma massa aí no encéfalo. Se você passar todas as imagens para frente e para trás, você vai verificar que essa imagem se mantém, inclusive essa imagem sai para fora do crânio, não respeita estruturas anatômicas. Este aqui é um outro artefato muito frequente. A tomografia de crânio tem uma grande limitação na fossa posterior, porque na região mais basal do crânio você tem estruturas ósseas muito densas, como aqui a porção petrosa dos ossos temporais, a protuberância occipital interna. Então nessas regiões formam-se artefatos de endurecimento do feixe, que dá esse feixe de linhas, uma clara, uma escura, uma clara, uma escura, vai alternando. Veja que essas linhas estão irradiando aqui a partir da protuberância occipital interna, que neste paciente ela é bem densa, bem proeminente. Forma como se fosse raios de sol irradiando a partir dela. Aqui sobre o tronco cerebral, faixas e linhas transversais em decorrência do artefato de endurecimento de feixe por causa das estruturas ósseas densas aqui que formam a porção petrosa do osso temporal, que também leva a essas mesmas linhas sobre os lobos temporais. Ok? Então temos que tomar cuidado com isso, é tudo artefato. Então isso diminui a sensibilidade da tomografia de crânio na avaliação de tronco cerebral, de cerebelo, das regiões basais dos lobos temporais, das regiões basais dos lobos frontais. Então a fossa posterior e a região da base do crânio, há uma dificuldade de avaliarmos pequenas lesões no parênquima encefálico nessas regiões em decorrência desses artefatos. Aqui um outro artefato muito frequente
que também é um artefato de endurecimento de feixe em decorrência de material metálico. Esse paciente tem um projétil metálico intracraniano, na janela óssea você vê bem o projétil metálico, mas na janela de partes moles você vê, além do projétil metálico que está mal definido, você vê áreas hipodensas e faixas alternadas hiperdensas e hipodensas. Você veja que a partir do metal vai irradiando como se fossem raios de sol, faixas brancas e escuras, projetadas sobre o parênquima. São artefatos aí de endurecimento de feixe. Quando você faz a janela óssea, você vê que o metal, na verdade, é só isso aqui. O resto é tudo artefato. Então, nesse vídeo, nosso objetivo era mostrar alguns dos artefatos visualizados na tomografia computadorizada do crânio, alguns dos artefatos mais frequentes, e lembrar que devemos tomar muito cuidado para não confundir um artefato com uma lesão intracraniana, ok? Existem, logicamente, muitos outros artefatos. Cada vez que a gente vai adquirindo vivência e vendo exames, vamos identificando artefatos, às vezes difíceis de explicar, artefatos às vezes muito sutis. No dia a dia a gente acaba vendo uma quantidade imensa de artefatos e que não podem ser confundidos com lesões. Ok? Então nesse vídeo era isso, obrigado e até o próximo.